Bom, a pesquisa Genial Quest também verificou as intenções de voto para a presidência, mas entre os eleitores aqui do estado de São Paulo. Olha os dados aqui para você. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula apresentam aqui, entre os eleitores de São Paulo, um empate técnico considerando a margem de erro, né? O presidente candidato à reeleição aparece na liderança, tem 37% das intenções de voto. O candidato do PT, 36%, portanto, tecnicamente empatado. Em terceiro lugar. E olha a distância para o terceiro lugar. Ciro Gomes, do PDT, com 9%. E em quarto lugar, a candidata do MDB, Simone Tebet, com 6% das intenções de voto. Lembrando, isso aqui entre eleitores de São Paulo na corrida à presidência da República. Bom, essa pesquisa foi registrada, protocolada na Justiça Eleitoral sob o número SP 04685/2022. A Quest ouviu 2.000 pessoas em 87 cidades do estado de São Paulo, agora entre os dias 2 e 5 de setembro, como dissemos aqui, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos e um nível de confiança na pesquisa de 95%. Basília, a gente tem aí então a disputa local em São Paulo, não é? Com o ex-prefeito Fernando Haddad mantendo a dianteira já há algum tempo, mas vendo encurtada a diferença para potenciais adversários, especialmente ali num segundo turno, né? 5 e 6 pontos. Lembrando que, se ele for ao segundo turno, como neste momento as pesquisas indicam, ele vai enfrentar o adversário e mais uma parcela importante daquele adversário que ficou fora do primeiro turno, porque há muito mais similaridade ideológica entre Rodrigo Garcia e Tarcísio do que entre Tarcísio e Haddad ou entre Rodrigo e Haddad. Esse é um ponto. Para tentar fazer um contraponto a isso, o Fernando Haddad tem andado de braços dados com o Geraldo Alckmin, especialmente pelo interior de São Paulo. Então tem a local e tem a nacional. Na nacional tem empate técnico entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, com um ponto de vantagem para o presidente Jair Bolsonaro. Se esse resultado se mantiver, ou até uma ligeira vantagem para Bolsonaro em São Paulo, para o Lula é lucro. Não é, Basília? Porque ele, mesmo quando foi eleito presidente em 2006, perdeu em São Paulo. Quando Dilma foi eleita em 10 e 14, perdeu em São Paulo. Lula só ganhou em São Paulo e por pequena margem de José Serra lá em 2002, quando também aconteceu o melhor desempenho de um candidato do PT ao governo de São Paulo, José Genuíno, que disputou a eleição contra Geraldo Alckmin, que foi reeleito naquela ocasião, né? Porque ele tinha assumido a partir da morte do então governador Mário Covas. E eu me lembro que naquela eleição, viu, Basília, um dos candidatos era Paulo Maluf, né, que era candidato em toda eleição aqui em São Paulo, a prefeito, governador, e logo depois do domingo do primeiro turno, quando ele ficou fora do segundo turno, né, as pesquisas indicavam ali uma possibilidade de ele ir, ou do Genuíno ir, né, para o segundo turno contra Alckmin, ele disse uma frase que entrou para a história aqui da política paulista e paulistana. Foi uma onda petista, fui derrotado por uma onda petista àquela altura do campeonato. Mas é isso, Basílio, nem lembro como eu comecei e fui parar nessa história aqui. Você fala o que você quiser aí, vamos em frente. Olha só, eu vou falar o que comecei agora há pouco com o Felipe Nunes, que é o pesquisador da Quest. Na avaliação dele, um empate em São Paulo entre Lula e Bolsonaro, para Lula é igual gol fora de casa, vale muito. Isso porque a gente puxa pela linha histórica, como você muito bem colocou. Os governos petistas, naquelas eleições em que eles venceram a presidência da República, eles não ganharam em São Paulo. Foi assim em 2006, 10, 14. Então, nestas 3 eleições, apesar de terem vencido nacionalmente, perderam em São Paulo. Então, lá, no caso de São Paulo, o maior colégio eleitoral, para Bolsonaro realmente se considerar vantajoso, se considerar favorito ali dos paulistas, ele teria que ter uma margem de votos muito superior, ou seja, muito ampla
além do que Lula já possui. O empate é o melhor dos mundos para os petistas em São Paulo, levando em consideração esse histórico e, como você bem colocou, né, até forçando Fernando Haddad, tendo que circular por São Paulo com Geraldo Alckmin para conseguir mais votos e se fazer favorito na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Então veja que não é um campo dos melhores para os petistas. Então falar em empate em pleno 2022 para o PT em São Paulo, tendo Lula com 36% e Bolsonaro com 37%, portanto empate técnico, não é dos piores cenários para a campanha lulista. Já para a campanha bolsonarista, é um recado de que precisa correr mais. Indo além aqui nos dados, a gente observa que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem avaliação negativa para 40% dos entrevistados e positiva para 31% dos entrevistados. Entre os estratos de eleitorado, basicamente, ou praticamente todos, dizem considerar o governo negativo. Somente em Bolsonaro deslancha. Entre os evangélicos, o governo está com uma avaliação positiva, né? Ou seja, Bolsonaro se sobrepõe até mesmo em relação a Lula, especialmente entre os eleitores evangélicos, com 42% de percepções positivas.